Adriana Cossi, que faça a leitura do versículo bíblico e depois a leitura, discussão e votação da ata da sessão anterior. É permitida a manifestação silenciosa. Quando tiver tumulto, é permitida a manifestação silenciosa. No cartaz, então, se tiver tumulto, dá para suspender. Pode falar. Boa noite a todos. A majestade e o poder de Deus. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Pessoal, eu vou pedir para as pessoas, têm toda a liberdade para se manifestarem, por escrito, por faixas. Agora, eu vou ter que suspender a sessão. Sim. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel, e em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada e a guerra. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de Pressa. Os que são ousados de coração foram despojados, dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força achou as suas mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu és terrível, e quem substituirá a tua vista, se tu irastes? Desde os céus fizestem ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para julgar, para livrar a todos os mansos da terra. Porque a cólera do homem redundará em teu louvor, o restante da cólera tu restringirás. Fazeis votos e pagai ao Senhor. Deus, tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que é tremendo. Ele ceifará o espírito dos príncipes e tremendo para com os reis da terra. Solicito a leitura da ata da sessão anterior. Vereador Vanderlei. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, boa noite a todos presentes. Aos 9 dias do mês de maio do ano de 2016, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Araucária, realizou-se a 122ª sessão da 16ª legislatura. A sessão foi presidida pelo vereador Roberto Mota, com a presença dos vereadores Alex Nogueira, Adriana Cossi, Clodoaldo Júnior, Ismael Padilha, Josué Kersten, Pedro de Lima, Pedro Nogueira, Paulo Horácio, Vanderlei Francisco e Francisco Cabrini. Após ser constatado o número regimental de vereadores, o senhor presidente invocou as bênçãos e a proteção de Deus e declarou aberta a sessão. Inicialmente, a primeira secretária vereadora Adriana fez a leitura do versículo bíblico. Em sequência, o segundo vice-presidente, vereador Pedro Nogueira, realizou-se a leitura da sessão anterior, que foi aprovado pela unanimidade. A primeira secretária anunciou o expediente recebido, fez a leitura das providências da mesa. Pronunciaram no espaço de 30 minutos para oradores os vereadores Paulo Horácio, Roberto Mota, Ismael Padilha e Clodoaldo Júnior. Não havendo mais oradores inscritos em nada a ser apresentado pelas comissões, passou-se a ordem do dia. Segundo a discussão e votação do projeto 1848/2016, 1849/2016, de iniciativa do prefeito municipal, aprovado pela unanimidade. Leitura, discussão e votação dos respectivos pareceres e dos projetos de lei 1853 e 1857/2016, ambos de iniciativa do prefeito municipal, aprovado pela unanimidade. Leitura, discussão e votação dos requerimentos 4, 5, 6, todos de autoria do vereador Pedro de Lima, aprovado pela unanimidade. Findada a ordem do dia, passou-se ao espaço de explicação pessoal. Fizeram uso da palavra os vereadores Clodoaldo, Paulo Horácio, Vanderlei de Oliveira, Roberto Mota, Pedro Nogueira, Adriana Cossi, Pedro de Lima e Josué Kersten. Não havendo mais escrito, o senhor presidente, vereador Roberto Mota, agradeceu a presença de todos, as bênçãos e a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. Em discussão, a presente ata. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores.
Solicito a vereadora Adriane que faça a leitura dos expedientes recebidos e das providências da mesa. Ofício número 129/2016, ao ilustríssimo senhor presidente da Câmara, encaminhado pelo CIFAR. Os sindicatos representantes dos servidores públicos de Araucária, CIFAR e CISMAR, no dia 18/5, retomarão as negociações com a administração municipal e vêm, através deste, reiterar o compromisso assumido pelos representantes desta Casa em participar da mesa de negociação na data acima citada. Além disso, gostaríamos de solicitar o uso da tribuna na sessão plenária do dia 16/5, em razão da mobilização aprovada pelos servidores em assembleia realizada no dia 6/4, com o intuito de esclarecer nossas reivindicações a esta Casa e toda a comunidade araucariense. Presidente do CIFAR e a coordenadora geral do CISMAR. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 01/2016, ofício número 142/2016, encaminhado pelo Ministério Público. Ofício externo número 075/2016. Ofício do Gabinete número 72/2016. Projeto de lei número 37/2016, encaminhado pela vereadora. Indicação do vereador Pedro Ferreira de Lima, indicação também do vereador Pedro Ferreira de Lima, indicação da vereadora Adriana Cosse, indicação do vereador Vanderlei Francisco e indicação do vereador Wilson Roberto Davi Mota. Seriam esses os expedientes recebidos, senhor presidente. Eu vou ler um ofício do prefeito Elisandro. Excelentíssimo senhor, vereadores, servindo-nos do presente para indicar a Vossa Excelência e demais pares dessa egrégia Casa Legislativa, o vereador Paulo Areias Horácio, PMDB, como líder do governo na Câmara Municipal de Araucária. Na oportunidade, renova a Vossa Excelência e aos demais componentes dessa Casa de Leis nossa estima e distinta consideração. Atenciosamente, Elisandro José Ferreira, prefeito. Encaminhou a essa presidência um ofício da Sarita e a Heloísa. Então, vocês têm 10 minutos cada entidade. Quem fala primeiro, vocês resolvem. Boa noite a todos e todas. Como vocês devem saber e acompanharam durante este ano, os dois sindicatos fizeram um movimento grevista no final de março, início de abril, e fizemos a suspensão da greve, então, no dia 6 de abril, com a proposta de retomar a negociação agora no dia 18 de maio. Então, nessa quarta-feira, nós retomaremos a negociação com o governo, e, nesse momento, a gente vem aqui para retomar alguns compromissos assumidos na mesa de negociação pelo Executivo e também com essa Casa Legislativa. Alguns compromissos bem básicos, por exemplo, de cumprir o horário de recebimento dos sindicatos. Durante o pedido de negociação, vivemos a situação de ter que aguardar 1h30 para ser recebidos para a negociação. Então, esperamos que, nesse momento, a gente seja recebido realmente no horário combinado, às 13h30 da quarta-feira, e que, nesse momento, os dois sindicatos possam levar as suas comissões de negociação, porque, em nenhum momento da greve, nós podemos também compor a negociação com as comissões retiradas em assembleia. Um outro pedido que nós consideramos fundamental é que, realmente, essa seja uma mesa de negociação, porque, infelizmente, o que nós tivemos como resposta às nossas pautas
foi a entrega de um documento sem a possibilidade dos sindicatos fazerem a discussão das suas pautas. Então, nesse momento, a gente quer ter, sim, né, a possibilidade de discutir as nossas pautas com as comissões legitimamente eleitas nas assembleias do sindicato. Só quero relembrar rapidamente do que trataremos nessa mesa de negociação. Então, como primeiro ponto de pauta dos dois sindicatos, nós vamos tratar da recomposição da inflação, lembrando que, por conta dos prazos eleitorais, nós já não poderemos discutir ganho real, mas que nós vamos discutir, nesse momento, somente a reposição da inflação e que, no compromisso assumido pelo governo, de que fará a recomposição da inflação anual. Então, com este índice que queremos discutir nessa mesa. Também queremos a discussão da recomposição do nosso Vale Alimentação, que hoje, segundo a estimativa do DIEESE, nós temos uma perda aí de mais ou menos 40%, o que impacta especialmente para aqueles servidores, né, que têm os menores salários no serviço público de Araucária. Também outro ponto de pauta que discutiremos é a questão das progressões e promoções, que já é uma velha pauta, podemos dizer assim, que não teve nenhum avanço nesse governo, e que nós precisamos retomar, e, inclusive aquelas promoções que já estão deferidas, nem para essas houve a sinalização de avanço, de pagamento, sendo que o governo tem acumulado uma dívida imensa com o conjunto dos servidores. Lembrando, né, que a carreira é um mecanismo de valorização, portanto, se não trata essa pauta com o respeito devido, não trata o servidor com o respeito que ele merece. Também compõe a nossa pauta a discussão da contratação de profissionais para o serviço público. Lembrando, né, que, no caso do CEMEIS, da educação infantil, nós tivemos aí a contratação para este ano via PSS, e que, se não houver a contratação via concurso público, não houver a abertura de concurso público, a gente imagina que o caos vai se instalar para a educação infantil, até porque essa previsão de contrato é para 1 ano, e aí a relação adulto-criança não poderá ser cumprida, conforme prevê parecer do Conselho Municipal de Educação, e a sobrecarga virá sobre aqueles profissionais que são concursados pela rede. Nós, do Magistério, também estamos discutindo a implementação dos 33% de hora atividade, conforme cumprimento de uma legislação federal. Mas, para isso, precisamos da contratação também por concurso público de profissionais da docência 1. E aí nós temos a questão previdenciária, né, que, embora o governo esteja aí publicando mais para confundir do que para esclarecer, de que hoje nós temos um problema de gerência no Fundo de Previdência, a gente sabe que, na verdade, o Fundo de Previdência ele contribui muito para a saúde financeira do município e que não garantir os repasses legais pode pôr em risco, sim, a saúde do Fundo de Previdência e a saúde, inclusive, da administração pública. Porque, como todos sabem, né, todas as licenças saúde que ultrapassam a 15 dias são pagas pelo fundo, bem como as licenças maternidade e outras questões. Então, a gente precisa, né, desmontar esse discurso e pedir que, através da alteração do PPA e da LOA, o governo regularize definitivamente essa questão previdenciária. Então, são questões bastante sérias que nós precisamos discutir nessa mesa de negociação e precisamos que o Executivo trate com a seriedade necessária e que, para isso, receba as comissões. Agora, eu não posso deixar de encerrar, não posso encerrar minha fala sem tratar de um assunto que tem afligido o magistério municipal e que, nessas últimas semanas, gerou o caos da rede pública de ensino, especialmente para os profissionais de 6º ou 9º ano, com uma atitude que demonstrou uma completa ausência de planejamento da nossa Secretaria de Educação, da nossa administração municipal, quando propõe uma redistribuição de aula, que a gente pode dizer que, no mínimo, foi absurda. Quando propõe que profissionais que têm mais tempo na rede assumam um maior número de aulas, ficando sobrecarregados, enquanto outros profissionais com menos tempo de carreira são retirados das suas escolas, das suas unidades de trabalho, indo para locais que não são considerados como estabelecimentos de ensino, pondo em risco, inclusive, as suas aposentadorias especiais, ou, em outras situações, estão se colocando numa situação de transposição de cargo, que é uma ilegalidade, indo
fazer o cumprimento de projetos com crianças do 1º ao 5º ano, e numa situação que ainda nem é muito bem definida pela Secretaria de Educação. Importante lembrar para a plenária, que deve ter filhos na rede pública de 6º ou 9º ano, que isso está acontecendo em meio ao fechamento do trimestre. Portanto, muitos profissionais estão tendo que deixar a unidade de ensino sem fechar as suas notas, deixando notas parciais para os seus colegas, sem falar que quem é professor sabe o vínculo que os alunos estabelecem conosco e que eles estão tendo que, né, quebrar esses vínculos de uma maneira arbitrária, sem uma discussão ampla com a comunidade, sem aviso prévio aos alunos, de uma maneira, como eu já disse no início, extremamente absurda. Nós acreditamos que só é possível resolver essa situação com a regulamentação da hora-aula dos profissionais do 6º ao 9º ano, assim como já acontece na rede estadual de ensino, e também com a aplicação dos 33% de hora-atividade, que é uma previsão de legislação nacional. Gente, nós temos uma legislação nacional, a 11.738, que é de 2008, que prevê que um terço da jornada dos profissionais seja cumprida como hora-atividade, que é esse tempo que o professor deve ter para estudo, planejamento e organização das suas aulas. Nós tivemos na campanha eleitoral um governo que disse, né, o candidato que hoje é prefeito, que disse que lei não se discute, se cumpre. E até hoje nós não tivemos a implementação dos 33% de hora-atividade. E esse cumprimento é para toda a rede de ensino, independente do tamanho da criança. Então, para os profissionais da educação infantil, aos anos finais da docência 2. A gente precisa, né, que o governo reconheça isso como um mecanismo de valorização dos profissionais e também como a garantia de condições de jornada de trabalho. Então, precisamos urgentemente de que isso seja resolvido pelo governo para que esse caos se resolva, esse impasse se resolva. E a gente, né, conta com a Câmara de Vereadores para que né, essa nossa reivindicação chegue ao governo e que isso seja resolvido. Até o vereador Betão manifestou, né, a leitura aí de um requerimento ao prefeito, pedindo a regularização disso, e a gente precisa disso com a máxima urgência, né, para garantia dos profissionais, dos alunos e de toda a rede de ensino do município. Então, era isso, e gostaria de, nesse momento, também reafirmar, né, o compromisso dos vereadores em participar conosco dessa mesa de negociação, então, do dia 18 de maio. Obrigada. Jair, só gostaria de... A Heloísa citou o requerimento. Nós já temos aqui a assinatura minha, do vereador Pedrinho Nogueira, do Alex, da Adriana, e está disponível aqui para todos os vereadores que quiserem assinar. E a gente vai... Eu só vou ler aqui para você. Requer ao excelentíssimo prefeito municipal, Jean José Ferreira, providência no sentido de encaminhar a esse legislativo projeto de lei regulamentando a hora-atividade de 33,33% para o magistério municipal, considerando que a iniciativa da proposição da matéria a ser tratada é de competência exclusiva do Executivo. Justificativa: vivemos um impasse entre a Secretaria Municipal de Educação, SMED, e professores de 6º ao 9º ano, que somente será solucionado implantando de imediato a hora-atividade de 33,33% na jornada desses educadores. No mesmo texto legal, deverá conter, de forma progressiva, a ser discutido com a categoria, a implantação desse direito para os professores de 1º ao 5º ano. Assim procedendo, estará o nosso município dando um passo importante para melhorar ainda mais a qualidade da educação oferecida aos nossos alunos. Vale ressaltar que já existem legislações na esfera estadual e federal que respaldam legalmente tal reivindicação,
tanto que o Estado do Paraná já pratica a hora atividade de 33,33%, adequada à legislação pertinente. Salientamos ainda que o fim do dia sem vínculo colocou à disposição do município profissionais em número suficiente para a demanda, sem acrescentar despesas extras à folha de pagamento. Então, é o que requer a minha assinatura e dos demais vereadores, e está aberto a todos os vereadores que quiserem também assinar esse requerimento. Não, esse aqui, ó. Não, aqui eu coloquei só o nome, só aqui, ó. Aí. Dando sequência, liberamos então o Jair. Jair, você tem 10 minutos. Enquanto isso, os vereadores assinam. Então, primeiramente, passe para todos. Boa noite a toda a plenária que está aqui hoje, aos senhores e às senhoras, aos senhores vereadores, à senhora vereadora, enfim, a todos que estão aqui nesse momento, a imprensa escrita, falada, televisada. Eu venho aqui falar em nome do CIFAR, meu nome é Jair, era para a companheira Sarita estar aqui, mas teve alguns problemas e não pôde estar nesse momento aqui, nessa fala. Teve outras atividades. A gente vem aqui nessa noite reiterar um pedido para os senhores vereadores de nos acompanharem numa mesa de negociação que vai acontecer dia 18, quarta-feira agora. Para o povo da população que às vezes não está inteiramente informada, maio é o mês da database, maio é o mês que os servidores se reúnem com a administração para negociar suas pautas de reivindicação. E alguém há de perguntar, então, por que os senhores estão aqui na Câmara Legislativa se os senhores teriam que estar negociando com o Poder Executivo? Digo aos senhores, pela intransigência, pela incompetência e pela falta de planejamento que o senhor Elisandro não tem e não teve ao longo desses anos. Por isso estamos aqui. Estamos aqui apelando para a sensibilidade dos senhores vereadores, no sentido de se somarem com os servidores, para que no dia 18 nós possamos fazer uma mesa de negociação e que o resultado dessa mesa de negociação seja o melhor possível. E o melhor nem sempre deve ser só para o servidor. O melhor tem que ser para a população de Araucária, porque é esta que paga imposto e é esta que sofre muitas vezes quando nós não temos uma outra opção que senão se utilizarmos de uma ferramenta que é legítima, que é a greve. Portanto, eu reitero aqui o pedido para com os senhores vereadores. Os senhores já se comprometeram lá no passado de ajudar os dois sindicatos e a comissão de negociação no sentido de abrir uma mesa de negociação, porque existia uma resistência muito grande do Poder Executivo lá no passado de negociar com os servidores. Aliás, negociar não, dialogar com os servidores. Então a gente já agradece, irmão, a vontade que os senhores vereadores tiveram naquele período e a forma como se conduziram nas mesas de negociações. Avanço numa proposta no sentido de dizer que era interessante que amanhã, terça-feira, os vereadores que tiverem essa sensibilidade e queiram se incorporar com os sindicatos no sentido dessa nossa luta, que a gente se reunisse amanhã à tarde para traçar algumas estratégias para essa mesa de negociação que vai acontecer na quarta-feira, dia 18. Eu penso que às vezes a gente chega aqui e fica emocionado, mas é um momento que a gente tem que falar muito mais sob a luz da razão do que sob o calor da emoção. Eu acho que esse é um momento que a gente tem que ter muita racionalidade e pouca emoção, porque eu volto a dizer, quem vai perder com a falta de sensibilidade do Poder Executivo, que vem demonstrando ao longo de todos esses anos, desde 2013 até a data de hoje, é o prefeito. E quem perde, infelizmente, muitas vezes é a população, porque ele sabe muito bem jogar, inclusive, com isso. Joga a população contra nós e muitas vezes joga nós contra a população. Nós não somos inimigos, nós estamos no mesmo barco. Se alguém aqui não respeita servidor e população, é o prefeito que está nessa prefeitura desde 2013.
eu quero fazer mais algumas considerações dizendo o seguinte: nós hoje estamos aqui com 5 pontos de pauta para discutir amanhã, que é a nossa inflação, que está defasada de junho a maio, que é a recomposição do nosso poder de compra do nosso Vale Alimentação, que é o pagamento que a administração deixou de pagar para o Fundo de Previdência lá no mês de janeiro e fevereiro, que gira em torno de mais ou menos 1.600.000, que é o chamamento de vários servidores que fizeram concurso em 2012, e está se findando agora em 2016 a validade, e, portanto, se não os chamarem agora, não chama mais, e volto a dizer, mais uma vez a população é que perde com isso. E o último ponto de pauta, se não me falha a memória aqui, é o pagamento dos nossos avanços. Isso está ratificado na Lei 1703, lei essa que foi escrita pelo prefeito e que hoje não cumpre. Sob a mentirosa desculpa que a lei não permite. Conversa furada, a lei permite sim. É só uma questão de vontade política e de prioridade. Manda embora um monte de cargo comissionado que dá para pagar isso tudo com a maior tranquilidade. Só terminando minha fala e dizer assim, eu lembro que foi um compromisso do Paulo Horácio e do vereador Clodoaldo, quando estiveram aqui no dia 4 de abril, dizendo o seguinte: a reivindicação dos senhores trabalhadores é justa e estamos junto com vocês. E, inclusive, estamos se propondo aqui a obstruir a pauta que, porventura, venha do Poder Executivo aqui, para pressionar a administração a negociar com os senhores. E o Paulo Horácio até fez uma ressalva, concordo com isso, desde que a FIA, né, que é a questão da infância e da adolescência, e os temas que tratam de saúde e educação não estejam na pauta. O resto, a gente vai obstruir essa pauta. Gostaria de saber dos senhores vereadores, se alguém vai vir aqui na frente de novo, reafirmar esse compromisso, porque é muito importante para nós esse compromisso dos senhores, porque isso vai ajudar e muito nessa negociação e vai mostrar para o prefeito que ele pode ter uma Câmara aliada, mas ele também terá uma Câmara firme e forte no sentido de combater todos os desmandos que ele vem cometendo até hoje aqui nessa cidade. Eu sei que o tema não está incluso aqui na pauta, mas assim estou me sentindo um pouco angustiado, porque na última discussão que teve na Câmara, foi a discussão da audiência pública, que estava se discutindo aqui se o que seria melhor para a população de Araucária era 11 vereadores ou eram 15 vereadores. Então, eles estabeleceram 11 ou 15, né? Nada impede que também surjam outras alternativas. Mas, partindo do princípio que é 9 ou é 15, eu quero dizer aos vereadores que vocês têm uma chance de ouro e dizer o seguinte: nós vivemos numa democracia representativa, mas nós estamos vivendo hoje uma crise moral de representatividade. Nós não representamos ninguém, infelizmente. Nós, o sindicato, os vereadores, de associação de moradores. Então, restabeleçam o poder ao povo, façam um referendo e que o povo decida se quer 9, se quer 10, se quer 11, se quer 15. Eu acho que esse é um grande passo. Então, tudo isso é tema para ser discutido, com tranquilidade, gente. Então, eu quero só terminar minha fala dizendo o seguinte: aqui tem um segmento importante, não mais que os outros, mas neste momento eu acho que ele é muito importante, que é o segmento chamado imprensa. Está aqui a imprensa escrita, está falada e está televisada. E este segmento tem obrigação de fomentar essa discussão. Inclusive, estou resgatando uma proposta da companheira Giovana, que esteve aqui dizendo o seguinte: não pode essa discussão ficar limitada dentro dessa Câmara. E os senhores vereadores, associação de moradores, sindicatos, enfim, todas as entidades que estão aqui sendo representadas por alguém, têm obrigação de fomentar essa discussão
E a imprensa tem essa obrigação maior de dizer para o povo que tem que decidir se é 11 ou se é 15, e faça um referendo, devolvam o poder ao povo, que é do povo que tem que sair o poder, e ele é que tem que depois arcar com as suas consequências. Se acertou, parabéns, se errou, parabéns também. O importante é que o poder de decisão não deveria nunca ter saído das mãos do povo. Vamos fazer como na Grécia Antiga, democracia direta. Muito obrigado, senhores. Eu já pedi a vocês, eu não tenho como, eu tenho que seguir o regimento. Eu já estou pedindo a vocês há muito tempo. Então você se manifeste da forma legal. Nós estamos numa sessão. Eu não quero tomar uma posição de encerrar a sessão ou de não poder tocar a sessão porque vocês não permitem que isso ocorra. Eu acho que a democracia, vocês têm o direito de se manifestar no momento e no momento oportuno. Eu estou pedindo isso a vocês, para que a gente possa dar sequência na sessão. Com a palavra, o vereador Clodoaldo. Senhor presidente. Não está funcionando? Não está funcionando. Senhor presidente. Só levanta aí um pouquinho. Senhores vereadores, distinta plateia, aqueles que nos assistem pela internet, quero inicialmente me manifestar sobre a questão dos servidores públicos. Nós, na paralisação que teve anteriormente, eu já manifestei minha posição. Acredito que muitos que estão hoje aqui na Câmara Municipal estavam naquela sessão quando nós apoiamos um manifesto para que o Poder Executivo abrisse o diálogo. Sugerimos também de que a Câmara Municipal não só fizesse o manifesto, mas como acompanhasse os servidores numa negociação com o prefeito. E também sugeri de que a Câmara Municipal utilizasse seu poder de não aprovar projetos, evidentemente, como o Jair falou, priorizando aqueles projetos de interesse da população, mas aqueles menos importantes que se obstruísse até se chegar a um termo bom para ambas as partes. Eu assinei o requerimento agora, porque até tive conhecimento, neste momento, que este requerimento estava sendo coletado assinaturas para encaminhar para o prefeito. Estou disposto, novamente, naquilo que depender de mim, porque eu respondo pelo meu mandato e cada vereador responde pelo seu. Eu continuo com a minha posição de que se obstruam os trabalhos até que se chegue a um denominador comum, evidentemente dentro das condições das reivindicações dos sindicatos e da questão econômica do município.
Também é importante nós destacarmos que tudo que está acontecendo em Araucária hoje, esta crise que o município está vivendo, não começou em 2012, em 2013, começou há muito tempo atrás. Eu, em 2009, aqui nesta tribuna, eu tenho o jornal, a cópia do Jornal Popular, na capa do jornal foi publicado que se não se mudasse o sistema político-administrativo de Araucária, nós iríamos caminhar para a situação que nós estamos hoje. Em 2009, em novembro de 2009, o prefeito anterior não tomou as providências que teria que tomar e o atual continuou com o mesmo sistema. E que sistema é esse? É um sistema viciado, onde os prefeitos, os candidatos a prefeito, já na eleição, fazem um loteamento do poder executivo e, quando assumem, para cumprir seus compromissos, acabam comprometendo financeiramente, administrativamente e politicamente a administração. Não é de hoje que tem perna de pau sendo secretário. Não é de hoje. De 97 a 2000, tem secretário que veio aqui em Araucária, roubou e sabe Deus aonde que está. Então, esses problemas que nós estamos enfrentando vêm de muito tempo. Os alertas foram feitos. E quem toma a decisão final sobre as políticas públicas, sobre aonde e como investir os recursos públicos, não é a Câmara Municipal. Nós recebemos o orçamento do prefeito e aprovamos a destinação dos recursos para as diversas secretarias, mas quem administra os recursos públicos são os prefeitos que passaram, administraram, e os seus secretários. E nós, eu na gestão passada, só em uma ação que eu entrei no Tribunal de Contas, contra uma licitação fraudulenta, eu impedi, e se quem está questionando, com toda certeza, não acompanha o trabalho aqui da Câmara, eu posso mostrar uma licitação fraudulenta que iam ser desviados 12 milhões de reais da Prefeitura. Eu tenho este documento agora no Ministério Público. O Ministério Público abriu 3 inquéritos contra a Prefeitura, contra o prefeito e secretários, em função de desvios no Hospital Municipal de Araucária. Eu faço a minha parte. Eu propus aqui na Câmara a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para abrir a caixa preta do transporte coletivo. Eu não consegui o número de assinaturas necessárias. O vereador que assinou foi o Pedrinho Nogueira, precisava de 4 assinaturas. Então, dona, não sei o teu nome, eu não posso... Eu não posso colocar um revólver no peito de um vereador e determinar que ele assine a abertura de uma CPI. Eu faço a minha parte. E esta
esta generalização que é feita é uma generalização errada por parte da população. Porque então nós temos que voltar, né, no tempo da ditadura militar. Porque o Jair acabou de falar aqui que os sindicatos estão desacreditados. Quem falou aqui foi o representante do CISMAR, do CIFAR, que os sindicatos estão desacreditados. As forças policiais, temos aqui policiais, mas tem parte das forças policiais com desvios de conduta. Tem funcionários públicos, uma minoria, que também não cumpre com seus deveres. A Polícia Civil é uma das entidades mais corruptas que tem no estado do Paraná. Então não dá para chegar e generalizar e achar que todos os políticos são farinhas do mesmo saco. Eu não sou mais um. E com relação, e se eu estiver falando, e estou falando aqui abertamente, a Polícia Militar é um mínimo de desvio de conduta. Mas a Polícia Civil, 90% da Polícia Civil tem desvio de conduta. Isso aí qualquer um sabe. A Polícia Militar, quantas vezes que vai lá, prende, leva lá na delegacia, e depois de 2 dias, ou no mesmo dia, está solto. Isso acontece sistematicamente. Então não dá para jogar essa crise ética, moral, que existe no país, só na classe política. Nós evoluímos, a população tem todo o direito de se manifestar, todo o direito de se manifestar. Eu tenho buscado acompanhar a evolução da sociedade. Nós podemos dizer que, alguns anos atrás, quem iria imaginar que o Marcelo Odebrecht estaria na cadeia faz 1 ano? Quem iria imaginar que poderosos estivessem na cadeia? Só que isso no Brasil, dona Leite, só que isso no Brasil é uma exceção. Os Carlinhos Cachoeira da vida estão por aí. Aqui em Araucária também tem pessoas aí que se dizem salvadores da pátria, que são da mesma estirpe do Carlinhos Cachoeira, e tem muitos aí e não falam nada, porque tem medo de falar. Eu venho aqui e falo. Um cidadão que foi preso, um cidadão que a Polícia Federal entrou na casa dele, um cidadão que foi lá em Rondônia, e se envolveu na Operação Metástase, desviou 35 milhões de verbas da Funasa. Eu falo. Só que os manifestantes, muitos, não têm coragem de falar. E batem palma ainda. Tem mais um projeto que está aqui para ser votado hoje, né, que eu vou me posicionar. Eu respeito a posição de cada vereador. Cada vereador é dono do seu mandato. Eu não tenho condições e nem é meu dever de pedir para um vereador vote dessa forma. Então, pedem, como acabou o nepotismo alguns anos atrás, como foi criada a lei da ficha limpa, eu vou me posicionar, já me posicionei e votei pela permanência de 11 vereadores. Votei eu, o vereador Pedrinho da Gazeta e o vereador Ismael Padilha, nós 3 votamos pela permanência de 11 vereadores, continuo com esta posição. Existe um projeto de resolução aqui
que eu respeito os vereadores, cada um vai votar da forma que quiser, mas eu entendo que com essa intervenção, essa sinalização do Ministério Público de que se readequasse a Câmara de Vereadores, e aqui é um problema, mas o problema maior nosso está lá no Poder Executivo, só 43 milhões e 500 subsídio. Então, com relação a esse projeto que vai entrar em votação hoje, eu me coloco contrário a esse projeto, eu me coloco contrário à criação de 4 assessores por gabinete, né? A maioria que vai aprovar. Se forem aprovados os 4, eu vou nomear só um, não vou nomear os outros 3, mas cada vereador tem o direito de se posicionar da forma que achar conveniente. E para encerrar, a generalização, vou repetir mais uma vez, a generalização é o maior erro, porque tem advogado picareta, tem médico picareta que vai lá no posto de as horas que ele ganha para prestar serviço para a população, está cheio disso, vocês sabem. Tem médico concursado aqui da prefeitura que prestou serviço para a Biosaúde, concursado da prefeitura que prestou serviço para a Biosaúde com uma empresa particular dele, e ele ganhava da empresa dele e ganhava da prefeitura. É o doutor Cláudio. E a doutora Sandra também. Agora, nem por isso eu vou qualquer situação. Portanto, vamos separar o joio do trigo. Lá em Brasília, vou citar só mais um caso. Não estou defendendo partido nem nada, mas o Ângelo Antonioni, que sempre foi um defensor da educação, que fez o Plano Nacional da Educação, não foi reeleito. E quantos picaretas foram reeleitos, ou novos que foram reeleitos, para estarem lá fazendo aquilo que não deve? Então, a generalização é um erro. Eu só gostaria de informar o plenário que na pauta de hoje não tem votação de número de vereadores. Não está na pauta nem a proposta, não existe nada na pauta de hoje. Vocês acompanhem pela internet, entra no portal de transparência, no SAPL, toda a pauta que vai ser votada hoje consta lá no portal. Não existe. Isso é uma informação errada que alguém deu para a população, dizendo que votaríamos hoje número de cadeiras. Isso não é uma verdade. Com a palavra, o vereador Paulo Horácio. Obrigado, presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, distinta plateia, população que nos acompanha pela internet. Não sei se o som está audível o suficiente. Tentar falar um pouco mais alto. Primeiramente, em que pese a iniciativa, assinei aí o requerimento proposto pelo presidente, mas na última sexta-feira, dia 13 de maio, não sei se coincidente ou não com a data da abolição da escravatura, o prefeito Olisandro e a secretária Janete Schontech, eu testemunhei, participei da reunião de deliberação, implantaram
e a partir desde hoje estão chamando as escolas do 6º ao 9º ano a implantação do que se resolveu convencionar como hora-atividade. A lei federal que trata do tema não fala de hora-atividade, fala da jornada máxima de 2/3 com aluno em sala de aula. E essa lei federal, que é a lei do piso nacional, que Heloísa muito bem descreveu aqui, essa lei foi fruto de um controle de constitucionalidade pelo STF, numa DI que deu muita discussão na época, porque houve uma discussão de vários governadores, inclusive da época do governo do Estado do Paraná, questionando a constitucionalidade da medida. E o que o STF definiu? E aqui eu só vou fazer esse paralelo para entender um pouco como que funciona o sistema de controle da constitucionalidade. O STF definiu constitucional a questão do piso nacional, com quórum qualificado, inclusive, mas no julgamento da época, o ministro Dias Toffoli já era ministro do STF, se considerou impedido de votar exatamente no assunto que tratava da jornada de trabalho, da fixação pela lei federal dos 2/3, com a ausência do ministro Dias Toffoli, o voto do ministro César Peluso acabou empatando. Então, do ponto de vista do controle da constitucionalidade, a lei existe, é válida, formal. Mas a decisão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade restou empatada e o STF não retomou esse julgamento, o que quer dizer, basicamente, é que quando o STF de uma lei federal não se pronuncia, aquele efeito da lei não torna erga omnes ou vinculante para a administração. E durante esses anos todos houve essa discussão da fixação de 1/3, falando assim, de 1/3 da hora-atividade baseado na lei federal. O encaminhamento administrativo da Secretaria de Educação, por isso digo, mesmo que louvável, não vai ter o condão de alterar, já é definir para a docência 2 do 6º ao 9º ano a implantação imediata do que chamamos hora-atividade, ou desse 1/3 fora da sala de aula, em planejamento e outras atividades inerentes à profissão, e para a docência 1, evidentemente, a necessidade da realização de concurso público, e esse concurso público precisa ser homologado antes do período eleitoral, e acredito que deva ser encaminhado logo nessa semana o encaminhamento do levantamento das necessidades de vaga para o concurso público. Então, esse é um ponto que faço em cima do assunto hora-atividade no município de Araucária. Eu gostaria de fazer um comentário aqui, porque eu fiz já há vários dias e faço a reflexão que acredito ser, e aqui quando eu falo eu acredito, como o vereador Clodoaldo mesmo disse há pouco, os mandatos são absolutamente individuais. Mas, na formação da convicção do voto do vereador, vou repetir de novo, na formação da convicção do voto, aqui não cabe esse discurso, respeito os demais vereadores, como se fosse dito, dei a palavra, como se a palavra, baseado no entendimento, pudesse ser mais forte do que um novo entendimento. É evidente que ao realizarmos audiência pública aqui na Câmara Municipal, na última sexta-feira, ainda concluindo a transmissão, a tradução, a transcrição da ata, porque foi toda gravada, é evidente que no meu posicionamento, enquanto vereador, eu tenho que levar em conta, e repito aqui, repeti mais de uma vez, repeti inclusive na televisão, repeti no jornal, repito onde for. A posição não pode ser pessoal para resolver um problema que eu acredito que seja meu ou não. Não pode ser coletiva, porque a função do vereador especificamente, numa questão de tamanho impacto para a sociedade, achar que eu tenho que votar de acordo com o meu partido ou com o partido A, B ou C. Ela tem que vir em busca da melhor leitura do interesse público. E eu protocolei nesta casa, está no SAPL, que é o protocolo online, e caminhei para todos os vereadores de forma online,
Aguardo a manifestação, protocolo 0001-064/2016-26. Está na internet, Transparência Pública. De 11 de maio de 2016, um protocolo onde eu preciso de mais 3 assinaturas, o vereador Ismael já confirmou que assinou, vai assinar, ele está percorrendo, foi encaminhado para todos os vereadores, que a Câmara Municipal reestabeleça, escutando a voz mais pura da sociedade araucariense, o número de 11 vereadores. Eu espero só terminar a construção do raciocínio, e não é uma atitude panfletária, não estou aqui querendo que se use isso indevidamente ou não. A construção da minha convicção, com quem conversei, e hoje tivemos reuniões longas, hoje vieram vários representantes de partidos políticos, parece que está confirmado para o dia 25, ou 24, ou 25, nas dependências do Colégio Bom Jesus, aqui de Araucária, o antigo seminário, o anfiteatro do seminário, uma realização de uma outra audiência pública, promovida, acredito, pelos movimentos sociais, com apoio do Ministério Público local, onde eu reitero, as pessoas que têm posicionamento, o ambiente da audiência pública é o mais positivo possível, e esta é a função do Ministério Público. O Ministério Público não faz juízo de valor. Você não vai escutar um promotor, qualquer um deles das varas aqui de competência do município, dizer se é 11, 13, 15, 17 ou 19 ou 9. Não vai ser esse o objetivo da audiência pública, mas é mais um documento para que a comunidade, e eu conclamo, do jeito que falei hoje tivemos posicionamentos oficiais do PV, por exemplo, do PTB, a favor dos 15 vereadores, entregaram um documento formal para a Câmara. Eu sugiro, recomendei inclusive na reunião que fiz com esses presidentes de partido, que participem desta audiência pública também, da mesma forma que na sexta-feira tivemos o posicionamento do PSOL pela Giovana, que é um partido político, posicionamento do Rede, outro partido político, posicionamento do PSL, outro partido político, posicionamento do vereador Clodoaldo, como vereador, acredito que falou pelo PROS também, de um posicionamento. Eu repito aqui, a assinatura que vale, porque não há que se admitir que num processo, e aqui eu explico por que hoje não está sendo discutido o número de vereadores, porque é uma emenda à lei orgânica, para se ter ideia, não cabe nem projeto de iniciativa popular. Existe um rito todo correto, e foi justamente uma desconfiança desse rito que o Ministério Público fez uma recomendação para se refazer o processo. Dentro do rito, se tiver 1 ou 2 ou 3 projetos de emenda à lei orgânica, não cabe nem ao plenário ler esse projeto de lei de emenda, tem que publicar no jornal de circulação, publicar no Diário Oficial, abrir prazo de 10 dias para se constituir uma comissão, desta comissão elaborar pareceres, fazer audiências ou aproveitar audiências já realizadas e aí sim vir para a Câmara, pode vir 1 ou 2 ou 3 projetos de emenda à Constituição e sempre em 2 turnos, como qualquer outra lei aqui da Câmara. E no caso da lei orgânica especificamente, não pode a Câmara fazer uma sessão seguinte da outra. Não pode convocar uma extraordinária para outro dia. Presidente, a nossa lei orgânica exige um interstício mínimo de 10 dias. Então, vai ser votado em primeira votação e depois, dali 2 semanas, em segunda votação. E isso é um tema que precisa ser definido antes dos prazos das convenções partidárias que se iniciam em julho. Conceda uma parte, vereador Paulo Horácio. Pois não, vereador Clodoaldo. Eu vou assinar o teu projeto para manter 11 vereadores. Agradeço, vereador. E o que eu ia comentar, só concluindo, presidente, mais 1 minuto, por gentileza, o que eu ia comentar, esse processo eletrônico está nos gabinetes, o vereador Ismael já havia confirmado. Então, para facilitar, amanhã mesmo eu imprimo o projeto, apresento, colhemos 4 assinaturas essenciais e respeitando o posicionamento dos outros que assinaram. Esse projeto de lei de 15 vereadores, há um projeto de lei que foi protocolado. Inclusive eu, antes da audiência pública, havia assinado o projeto de lei. Assinamos numa reunião interna dos vereadores,
Mas digo a vocês, se nós não tivermos aqui a humildade de entender que esse sangramento, para quem o vereador passa, ou que a Câmara Municipal passa, é importante para que a sociedade, entendendo que se mereça a reeleição ou não, ou reeleja ou troque 11, 8 ou 10, mas que a próxima legislatura enfrente essa situação de prestar contas à sua comunidade, de tornar a Câmara volante, de ir no bairro, propor audiências, de escutar a comunidade lá no bairro. Mas é um desafio para a próxima legislatura. Agradeço um projeto de lei que vai ser votado hoje. Vou pedir para falar no momento da discussão. Foi instalada nessa Câmara uma comissão, a qual fez parte eu, vereador Cabrini, vereador Vanderlei e vereador Alex, vereador Josué. Uma comissão que discutimos há 3 semanas uma mudança da estrutura administrativa da Câmara Municipal. Foi uma discussão longa, fizemos várias reuniões, apresentamos um projeto. Talvez, hoje, fazendo um juízo de valor do que foi apresentado, talvez foi muito grande, muito difícil de ser implementado neste ano ainda. As comissões que têm toda essa liberdade fizeram um substitutivo. Eu vou me reservar a pedir vistas, a fazer um destaque, que é permitido constitucionalmente, em relação, porque as ponderações que fiz podem ser alteradas em relação a eu continuar escutando a voz da comunidade. E hoje, nessa casa recebeu às 14 horas até às 17, um posicionamento claro da Associação Comercial, uma entidade que inclusive faço parte e que muito respeito, e fizeram um pedido para reconsiderar essa questão do número de assessores de vereadores. Eu vou me propor a pedir destaque, espero que os vereadores entendam, vou votar favorável, porque nós precisamos mudar a nossa legislação para que não se tenha mais 97 cargos em comissão e, principalmente, para que o assessor do vereador não ganhe mais do que o salário do vereador que está hoje. Eu acho que esse é um marco importante, não só para essa legislatura, mas para a comunidade poder perceber, e aqui eu concluo, poder perceber que se a Câmara gerar uma economia, e me proponho, já falei para os vereadores hoje, vou apresentar este projeto de lei e gostaria do apoio. Não basta simplesmente economizar e dar um cheque em branco para o prefeito. A Câmara, com as medidas, acredito que vamos economizar mais 20 milhões na legislatura, e é importante isso. Quem tem que executar é o Executivo. Mas, desse percentual que a Câmara vai economizar com seus cortes, eu vou apresentar um projeto de lei para que um percentual disso, 10% a 20% do que for economizado, possa o vereador indicar como emenda impositiva para o próximo prefeito, mudando as leis orçamentárias, e este vereador possa se posicionar. Eu sou a favor, eu defendo aqui a agricultura, defendo o esporte, defendo a educação infantil, defendo o ensino da pessoa com deficiência ou a entidade. Possa o vereador, na sua base de votação e de quem ele acredita que ainda representa, fazer sua consulta e dizer, olha, cada vereador vai poder indicar R$100 mil de emenda no orçamento de 2017, talvez 200 em 2018 e em 2019, porque alteraremos o PPA, inclusive. E possa esse vereador, nós 11, dizermos, não, independentemente de estar aqui ou não em 2017, nós indicamos no orçamento que, por exemplo, 50 ou 100 mil reais para se reestruturar onde vai funcionar o futuro centro da Escola Padre José Anus, por exemplo. Eu acho que esse é um papel importante que o vereador tem que assumir. Se gera economia, que essa economia não seja, presidente, um cheque em branco para o futuro prefeito ou prefeita. Obrigado. Só para esclarecer esse projeto de emenda impositiva, nós vamos ter que também mudar, fazer uma reforma para que permita isso. Quando o vereador falou que a proposta a economia de 20 milhões de reais, esse projeto que vai ser votado hoje, a economia é em torno de 16 milhões para o próximo mandato. Mais 4 milhões, a gente já está estudando,
Então, hoje, o que se vota aqui hoje, esse projeto aqui representa, e as pessoas que estão aí, eu tenho recebido pessoas aqui que queiram se informar, tirar dúvidas em relação ao projeto, a gente sempre está aqui. E eu vou dizer uma coisa, a gente tolerante com relação às manifestações, mas a gente está aí para esclarecer. Então, esse projeto de hoje, ele faz um corte e reduz para o próximo mandato 16 milhões de reais. Nós temos interesse em chegar a 20. E nós estamos já com algumas medidas para mais 4 milhões, para que a gente possa daí atingir 20 milhões. Então, o projeto de hoje é exatamente esse. Não tem nada mais além do que isso na pauta. Então, nós temos alguns projetos aqui do Executivo, inclusive, e isso aí é o que está sendo votado hoje. É esse 16 milhões, Mas nós vamos que votar depois... os projetos do Executivo, né? Sim, Ok. e depois a gente vai ter que trabalhar a questão da emenda impositiva para possibilitar o vereador do próximo mandato fazer as emendas impositivas no sentido de ele, daí, carimbar a verba para determinados setores e segmentos que ele acha mais importante. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura de segunda discussão e votação do projeto de lei Pela ordem, senhor 1953. Pela ordem, eu tenho aqui ainda as comissões. Solicito indago as comissões têm algo a apresentar. Sim, senhor presidente. Com a palavra, vereador Vanderlei. Edital de audiência pública 2/2016. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Araucária, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, convoca a audiência pública previsto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a ser realizado no plenário deste Legislativo Municipal, no dia 25 de maio de 2016, quarta-feira, a partir das 10 horas, com o objetivo de demonstrar e avaliar cumprimentos das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2016. Câmara Municipal de Araucária, 6 de maio de 2016, Vanderlei Francisco de Oliveira, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Inclusive, no dia da reunião da Comissão de Finanças, é importante, porque faz um retrato da questão financeira da Câmara e do Executivo e das companhias. Se alguém tiver interesse em participar, nós estaremos distribuindo também essa reforma administrativa, que, na verdade, hoje, a gente vota a extinção de 28 cargos em comissão, e é uma coisa importante para o município. É dinheiro, sim, não tem problema não, é dinheiro que vai reduzir. Nós não temos problema nenhum de discutir isso aqui. Eu acho que as pessoas, antes de fazer qualquer tipo de posicionamento, devem vir aqui, a gente está aqui à disposição. A Associação Comercial veio, os partidos políticos vieram, os sindicatos vieram, nós estamos aqui recebendo a todos. Então, estou aí à disposição, e no dia da audiência pública é também um momento oportuno, nós iremos distribuir para vocês qual é o conteúdo. Oi. Eu quero só terminar dizendo que na audiência pública que vai ocorrer, também é uma oportunidade para as pessoas que tiverem dúvida virem aqui e a gente detalhar a meta da Câmara, da atual gestão, é reduzir em 20 milhões de reais as despesas para o próximo mandato. 16 milhões nessa votação e mais 4 que a gente está buscando
em outros setores. Então, solicito ao vereador Alex Presidente, que faça tem a leitura. não, Oi. as comissões ainda, eu peço foi instituída nessa casa uma comissão especial, agradeço ao presidente, comissão especial para tratar de reforma da legislação do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar e do Fundo da Infância de Araucária. Eu faço parte da comissão, amanhã mesmo vou fazer um expediente para os outros vereadores que vão integrar a comissão, para que façamos uma reunião essa semana ainda, para a definição da estrutura funcional da comissão. Quem vai presidir, quem vai ser membro e um calendário de atividades. Era isso, presidente. Solicito ao vereador Alex faça a leitura, segunda discussão e votação do projeto de lei 1853/2016. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do programa vigente no valor de R$ 44.000 e da outras providências. Em discussão? Não havia discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura, em segunda lei, discussão e votação, do projeto de lei 1857/2016. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa vigente no valor de R$ 55.147,02 e da outras providências. Em discussão, Pela senhor presidente. com a palavra o vereador Clodoaldo. É importante que o Brasil está nessa situação por falta de algumas pessoas não serem politizadas. Por exemplo, quando eu citei que a administração, o sistema político de Araucária, há muito tempo está defasado, não é uma questão de fiscalização da Câmara Municipal. O prefeito municipal dita a política pública que ele entende que é a conveniente, aquele que ele entende que é a correta. O vereador não tem condições de ir lá e dizer, olha, não faça isso ou faça aquilo. Então, fiscalizar é uma coisa, política pública do prefeito é outra coisa. Continua a discussão, não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura do parecer 35/2016, do projeto de lei 16/2016. Parecer Iniciativa do vereador Pedro Gilmar Nogueira, na verdade é a discussão, votação do veto do prefeito. Parecer número 035/2016, Comissão de Justiça e Redação. Achei o celular dele. Está lido o parecer? Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Não, tira a foto daquele negão que está com o dinheiro na mão. Né? Manda o Michael tirar. Solicito ao vereador o veto tem que ser votado. Eu solicito ao vereador Ismael, a Câmara promoveu o fim do veto do voto secreto, então o vereador tem que se manifestar. Eu voto pelo veto total do projeto. Oi? Veto total. Manutenção. Então você anota ali? O vereador se anota aí. Solicito ao vereador Paulo Horácio. Pela manutenção, em acordo ao parecer e ao encaminhado pelo Executivo. Manutenção do veto. Vereador Cabrini. Pela manutenção. Vereador Vanderlei. O mesmo voto que dei nas comissões, presidente, pela manutenção. Vereadora Adriana. Mas que já foi solicitado também ao Executivo que mande, né, de uma outra maneira. É um projeto do vereador Pedrinho Nogueira de muita importância para o nosso município.
vou votar na manutenção do veto, mas que ele, né, foi conversado que ele venha de uma outra maneira, né, para que ele possa ser né, não deixar de ser visto para o município de Araucária, porque eu acho que é uma questão bem importante, mas que já foi conversado que vai vir do Executivo de uma outra maneira. Então, neste momento, pela manutenção do veto. Vereador Alex. Pela manutenção. Vereador Pedro Gilmar Nogueira. Como autor, teria que votar contra o veto, mas vou votar a favor, que nem a companheira vereadora Adriana Costa falou, né? Se entende que está dentro da legalidade, mas é muito importante esse projeto, então que sirva de exemplo para que o Executivo encaminhe esse projeto para cá, para nós. Isso, foi conversado lá. Vereador Clodoaldo. Manutenção do veto. Vereador Pedro Gilmar Nogueira. Pedro da Gazeta. Manter o veto. E vereador Josué. Manter. Então, é mantido o veto ao projeto por unanimidade. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura do parecer em conjunto 36 e 21 da Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 036/2016, Comissão de Justiça e Redação, e número 21/2016, Comissão de Finanças e Orçamento. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Oi, a vereador Clodoaldo, contrário. Solicito ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça a leitura do projeto substitutivo geral ao projeto de lei 33/2016. Súmula. Dispõe sobre a estrutura do quadro próprio de cargos, provimentos efetivos em comissão da Câmara Municipal de Araucária e da outras providências, tendo como artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º, artigo 6º, artigo 7º, artigo 8º, artigo 9º, artigo 11º, 12º e 13º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 1º de junho de 2016. Câmara Municipal de Araucária. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Oi. Com a palavra, vereador Paulo Horácio. Não, por gentileza, eu gostaria de pedir destaque em todos os artigos. Tem um posicionamento contrário com relação a requisitos, número de cargos, para eu apresentar com proposta de emenda na próxima sessão. Voto favorável, porque precisamos corrigir o que está errado, mas peço destaque em todos os artigos. Só para destaque. Continua a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Clodoaldo. Eu, como já tinha me posicionado, eu vou votar contra o substitutivo e peço também destaque para buscar adequar essa situação, mas meu voto é contrário. Em discussão. A todos os artigos. Continua em discussão. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo contrários se manifestam. Oi? Aprovado com o voto contrário do vereador Clodoaldo, com o pedido de destaque do vereador Paulo Horácio. Oi. Vergonha! Eu gostaria que a segurança da casa intervisse a polícia militar. Por favor. Faz favor. Faz favor. É um desrespeito isso. Eu gostaria de tomar a segurança.
Eu gostaria que vocês intervissem nessa situação, principalmente no cidadão que entrou aqui dentro. Faz favor. Faz favor. Pode intervir. Vergonha economizar 16 milhões de reais. Oi? Eu gostaria de chamar o apoio da Guarda também. Gostaria de chamar o apoio da Guarda também. Presidente, acabou a ordem do dia. Não, eu acho que o cara entrou aqui, Clodovo. Não. Para a proteção de Deus, encerra a presente sessão.